que The Double é um espetáculo visual, todo mundo já sabe, né? A gente concorda. Mas deixou aquele sentimento no final de não acredito que fizeram isso. Hoje eu vou te contar qual foi o desfecho que quase levou a nota 10 pelo ralo. Oi, Sudramigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla e este é o nosso espaço para conversar sobre C-dramas. Eu quero deixar claro que contém spoiler e eu, Carla, não tenho como falar se ele é fiel ou não ao web novel, já que eu não leio e este canal tem a finalidade de falar sobre a série, beleza? Concordados, vamos falar sobre a série então, né? Espiões do Amor se tornou muito popular, né? Pela sua produção de alta qualidade. No entanto, não foi divulgado, assim, publicamente um valor específico ou orçamento da produção da série. Mas pelos cenários e os figurinos, a gente já sabe ali que foi caríssimo, né? A abertura é a música Observe a Neve, de Cindy Wang. Ela retrata muito bem a história do casal. Dentro dessa abertura também tem elementos visuais que foram muito importantes para a trama da série, objetos que trazem, né, um pouco ali da história, como o grampo de cabelo da Jian Li, o tambor que é Fang Fei e o Duque tocaram pedindo justiça, a espada do pai do Duque, entre outras coisas. É muito linda a abertura, vale a pena ver. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Em meio a uma instabilidade política, um magistrado é preso injustamente através de um golpe. Sua filha, Shui Fangfei, que é interpretada por Woo Jin-yoon, escapa por pouco com a ajuda de Jian Li, que é interpretada por Yang Chao-yue, a filha de um diretor. Em busca de justiça, Fangfei promete libertar o seu pai, assumindo a identidade de Jian Li. E a partir desse momento ela volta à capital com essa identidade, com o apoio de Xian Heng, que é o Duque Sul, né? Que é interpretado por Wang Xingyue. E lutando contra todas as adversidades e os desejos do coração, ela precisa abrir espaço para a coragem e a determinação e superar os novos desafios que está à sua frente, né? Esta é uma série de 2024, está disponível no Viki e na Netflix. É uma produção da Huion. Os cenários são lindos, os figurinos são lindos, são extremamente ricos em detalhes, as casas, tudo é muito lindo, tudo muito bem pensado, os efeitos especiais são ok, os cortes, os timing da imagem é ok, a edição da imagem é ok. Até as lutas, sabe? Ele voando no telhado, coisa que a gente gosta, né? São maravilhosos, assim. Lindo, 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 lindo. Não tenho o que reclamar. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens dessa história. O Jin-yoon, como Shui Fangfei, tá muito linda nessa série. Muito bem. Ela atuou muito bem. Eu amo a dualidade dessa atriz, como ela consegue carregar muito bem a carga emocional da mais densa até a mais suave. A madrasta da Jian Li também foi uma peça teatral muito bem desenvolvida, assim como a consorte real. As duas eram irmãs, né? Uma mais dissimulada que a outra, inclusive. Mas o drama mostra que isso foi culpa do pai delas, né? Que criou elas apenas para conseguir status. Ele é bem piedoso, bem cruel, assim, com as filhas. E no fim, uma acaba louca, né? Que é a madrasta da Jian Li. E a consorte real se mata para proteger o imperador lá num momento bem crítico da história. Apesar dos pesares, dá para ver que a consorte amava mesmo o imperador. Não, essa parte foi bem fechada, eu gostei bastante. Ah, tem também a matriarca da família, que também foi um papel bem importante. Ela estava sempre apoiando a personagem principal, estava dando força para a protagonista, foi muito legal isso. A gente tem o Wang Xingyue como Xian Heng, que também deu o nome dele nesse dorama, é o segundo dorama que eu assisto com ele, inclusive esse é um dos meus favoritos, né? Ele estava impecável, o dorama inteiro ele estava impecável. Um ponto que eu amei nele foi a amizade do imperador junto com o Duque, né? Eles têm uma ligação muito forte desde criança. O Duque é a pessoa de maior confiança do imperador e os dois mantêm a dinastia em pé. É uma amizade muito bonita, a história deles foi muito bem desenvolvida. O Duque e a Feng, como casal, tem bastante química, embora não haja beijão.
Vamos falar agora sobre minhas considerações finais. Afinal, a gente tá aqui só pra isso, né? Olha, gente, vocês estão vendo que eu tô lendo porque é muita coisa. Eu terminei de fazer esse roteiro aqui, tá bom? Então me perdoem por causa disso. Eu queria ter me preparado mais pra fazer esse vídeo, mas eu não aguentava mais, assim, precisava fazer urgente. Primeiro de tudo, eu quero deixar aqui a minha indignação com o casal Liu Shu e o Jang Jin-ray. Você sabe que eles se casaram porque tem uma breve cena ali dos dois juntos, com a mão dada, né, indo para outra cidade. Mas eles tinham muito contato com a protagonista. Então, descobri quando ela gostava dele, né, porque a gente já sabia que o Ray já gostava dela, assim, desde o início. Então, podia ter mostrado estalo quando ela descobre que gosta dele, né, porque até então ela gosta do Ye. Podiam ter mostrado o casamento, podiam ter mostrado mais alguma coisa desse casal. Então eu fiquei muito triste que não tenha mostrado. Agora, outro ponto negativo pra mim foi a morte da Tong. Antes da Jianli falecer, né, ela pediu a Fei pra trazer vingança, pra falar pro pai dela que ela não perdoava o pai dela, que ela morreu em um grande desgosto, né? E a Tong ficou do lado da Fei, então ela merecia ter visto essa vingança ser concretizada. Fiquei muito triste com isso. Foi bem de partir o coração, né? Vocês não acham? Eu acho que ela poderia ter ficado viva pra isso, sabe? O Jang Yanbai, né, que foi interpretado por Usuke, deu um show na atuação. Ele foi maravilhoso, ele entregou demais, ele conseguiu mostrar um sofrimento praticamente palpável ali, ficou só a capa mesmo, tava um morto-vivo, foi muito bem. E apesar dele pedir para Fan Fei continuar sendo a Jianli, né, eles deveriam ter tido um momento ali com a Jianli, né? Não, com a Jianli não, né? Com o túmulo dela, assim, ele deveria ter ido lá, prestar homenagens para ele fechar esse ciclo, né? Ele pediu para Fei continuar sendo, né, a Jianli por causa da matriarca, né? Que já era uma senhora e não queria dar esse desgosto, né, para a mãe. Outro ponto forte é que nos fóruns eles comentam que ele foi impiedoso com a filha por um motivo maior, e por isso é negligência, né? Mas que ele era um bom pai e merecia o perdão. De fato, ele era um bom pai, um bom político, um bom filho, um bom marido, mas ele não era um bom pai para ela. Ele era um bom pai para a irmã dela, mas para ela ele não foi, né? Ele foi muito omisso, foi frouxo com a situação da Jianli. Ela morreu sem perdoar o pai, e por mais que a Fan Fei volta para lá e assume a identidade de Jianli, e ele protege a Jianli, dá força para a Jianli a todo custo, a Fan Fei não tem autoridade, não tem como perdoar uma coisa que morreu sem perdão. Então, ele foi legal? Foi. Eu achei que ela já foi magnâmica demais quando ela disse que a Jianli morreu ali sem dor, morreu sem sofrer, gente. Ela passou 10 anos sofrendo, gente. Foi muito legal da parte dela falar que ela morreu em paz. Então, isso pra ele já é um presente, gente. São muitos antagonistas, são muitos papéis importantes. Não dá pra falar sobre todos, porque todos fizeram um excelente trabalho aí. Inclusive, a princesa Wanning, que tinha os motivos pra ir atrás de vingança, né? Ela sofreu muito, gente. Porém, a relação dela com o Yurang não devia ter sido tão caótica. A Wanning era muito exagerada, era uma vilã muito teatral e muito imprudente, então acaba sendo estranho ela ter conseguido jogar por tanto tempo assim. Eu acho que ela poderia, assim, ter sido mais elegante, ter um sarcasmo maior, poderia ser uma personagem mais falsa, e ter enlouquecido ali quando descobriu que perdeu o bebê, né? Mas ela era extremamente inteligente, ter usado o próprio Urang ali para matar ela foi uma grande sacada, já que o irmão dela não ia poupar ele quando descobrisse que foi ele que matou ela. Ela sofreu muito por causa do pai, então a vingança dela tinha respaldo, era muito aceito, uma personagem boa, com um papel bom no fim das contas. Eu queria muito gostar dela, mas não consegui, né? Por causa da personalidade. Na verdade, ela foi uma vilã que, se não houvesse esse exagero de violência, eu teria ficado do lado dela. Mas enfim, né? Pela história dela e do irmão dela ali, que teve história do Duque da Fei, né? Mas um drama com uma história parecida com a dela seria um doramão, né? Eu assistiria.
As roupas dela também fizeram um contraste bem legal aí com as roupas da Faye, né? O verde dela assume ali um status de nobreza, né? Ela estava sempre com roupas muito luxuosas, exatamente para opor com a Faye, né? Então foi muito bem pensado. E falando na princesa, eu nem vou perder o meu tempo falando do Shen Yurong. Ele é uma peça fundamental para tudo acontecer, mas uma nota para ele é dó. Nunca vi um personagem tão hipócrita e tão covarde. É aquele tipo de vilão que tenta se esconder atrás de uma máscara, de uma cara de vítima, de um bom moço. Mas na verdade ele foi capaz, né? Ele foi cruel de enterrar a própria esposa viva, né? O contraste dele com o Duque é gigante, porque enquanto o Duque assume quem é, o Yurong tem uma fraqueza mascarada. O Duque tem uma personalidade bem séria e ele já observa a Faye desde antes disso tudo acontecer. Tanto que, quando ele conhece a Jianli, ele já tá com a pulga atrás da orelha sobre a identidade dela. O personagem dele é muito bem pensado. As roupas dele, né, aquele preto, aquele vermelho, representa autoridade, poder, vitalidade, solenidade, seriedade, assim, muitas coisas, né? E que marcam esse personagem. Aquele leque também não é só uma arma, ele traz um distanciamento social, uma máscara, né, um escudo emocional. Ele sempre abre o leque ali de maneira suave para disfarçar, sei lá, um sorriso irônico, uma expressão facial, né? E traz também a elegância. Vocês notaram que ele fechava, às vezes, aquele leque de maneira abrupta? Aquilo era sempre precedia uma ordem fatal ou uma revelação importante, né? É um som perigoso disfarçado de cortesia, né? Esse leque, né, também traz um status, o status dandy, né, um status de inteligente, de alguém que aprecia a beleza da arte, mas também servia para lembrar a todo mundo que ele era o chefe da agência de inteligência do imperador. Então a gente vê aqui nesse leque um contraste de refinamento com a brutalidade, né? Outro ponto importante é que ele usa muito essa linguagem não verbal com a Fang Fei, né? Ele aponta frequentemente o leque para ela e às vezes até ergue o queixo dela assim com o leque. Isso substitui o toque, né? Já que naquela época seria muito escandaloso um toque, mas acaba trazendo assim uma tensão sexual muito grande, né? Um magnetismo muito forte ali. E vocês repararam que quando os dois estão perto, em momentos específicos, ele também usa o leque e ele fecha de maneira mais suave, abaixa de maneira mais suave ali, como se ele estivesse baixando a guarda dele ali. É como se os dois tivessem uma cumplicidade, né? Ele baixa a guarda do lado dela, ai que bonitinho, gente, eu achava muito fofo, né? Eu acho muito fofo. Fang Fei também, como Jianli ali, é bem audaciosa. Ela não tenta imitar a Jianli em momento nenhum. Ela sempre é a Fang Fei. Ela só tá ali com o nome da Jianli, mas sempre foi a Fang Fei. O pai dela não reconhece ela porque ele nunca teve contato com a filha, nunca conheceu a filha de verdade, né? E isso mostra também, né, que a personalidade dela acaba sendo um castigo para ele todos os dias, porque faz ele lembrar da negligência que ele teve durante 10 anos. E as roupas também, né? Ela mantém essa pegada da vida anterior até o laço do cabelo. O laço do cabelo é uma coisa bem marcada dela ali. E ele não é só enfeite, é um fio que liga a vida dela atual com a vida dela passada, com a vida dela anterior. Esses 3 personagens aí, né? O Duque Su, a Princesa Wanning, a Fang Fei, a gente consegue notar que o figurino vai para além, né, de roupas, né? São partes da história, são partes de quem eles são partes de quem o personagem é parte da identidade deles. Apesar desse não ser o meu drama favorito, porque ele traz furo no roteiro, é uma das melhores escolhas de figurino desse mundo, pra mim, é desse, assim, porque realmente o figurino completa os personagens. É maravilhoso, na verdade, como tudo junto é uma coisa só, né? Os dois, como principal, poderiam ter tido um momento do casamento. Eu senti falta disso, da gente participar desse casamento. E também achei muito lindo como eles se tratam como peão, como um sabe que é peão do outro. E ao mesmo tempo tem um respeito mútuo. Então fiquei muito chateada, assim, que a gente não viu um casamento desse casal. A gente sabe que eles casaram, se arrumaram e tudo, mas não mostrou a festa. Fiquei chateadíssimo com isso.
O relacionamento deles foi muito bem desenvolvido, a confiança deles foi muito bem desenvolvido, foi tudo muito ok, eu amei muito isso. E aí tem outro ponto, e a irmã da Jian-Li? O que aconteceu com ela? Foram só 30 segundos falando que ela foi estudar, foi morar em outra cidade e acabou, né? E ela foi importante na história. A maneira como eles descobrem as coisas e os arcos se fecham também é muito agradável. O final foi muito incoerente, porque o Duque foi, junto com o exército, enfrentar os rebeldes, né, de Dai, que estavam querendo ali de olho no reino ali, né, que terminou de passar por uma instabilidade muito grande, então ele vai suprimir essas forças. O que acontece? Todo mundo morre, todo mundo mesmo, até os 2 fiéis companheiros dele. E aí ele pega o pingente que a Fei deu pra ele e ele vai pra cima da cavalaria que já tava chegando. Gente, o exército já tinha morrido e ele vai pra cima da cavalaria sozinho. E aí esse exército de um homem só acaba matando e vencendo essa cavalaria. Achei incoerente. Por quê? Por que eu achei isso incoerente? Porque pra mim, ou ele morria ali na hora, o que não ia fazer sentido, porque ia voltar do início a história, né? Não ia ter feito sentido nenhum ter esse dorama. Por quê? Porque esse drama se vendeu como um jogo de estratégia brilhante. Daí, quando chega lá com o exército de um homem só, quebra toda a verossimilhança desse dorama. Cadê aquele mestre da tática que a gente viu o dorama inteiro? Cadê? Evaporou, sumiu ali no final, gente. Não faz sentido, vocês concordam comigo? Eu fiquei chateada. Você achou esse finalzinho coerente ou sentiu falta de uma estratégia militar ali também, gente? Eu senti falta. O episódio especial também é bem gostosinho de assistir. Eu amo demais esse drama, gente. Ai, ó, sou suspeito falar dele. Como Carla, que sempre foi chata com a história de drama, com a coerência, com a coesão, principalmente agora como estudante de letras, a minha nota para esse dorama é 8. Que também não é uma nota tão ruim, gente. Ele tá entre os meus 10 favoritos, mas não concordo com o final. A dona Netflix vacilou com as Cedramigas, não tem um episódio especial lá, então se tu quiser assistir Cedramiga, tu vai ter que correr no Viki e assistir o episódio especial lá. Dona Netinha vacilou bonito com a gente. Ai, eu fiquei chateada com isso, vocês sabiam? Eu assisti pela Netflix e depois tive que correr lá no Viki e assistir. Fiquei chateada, porque eu amo assistir as coisas na Netflix, gente. E tô feliz também, né? Mas aí eu quero indicar também, não tem dublado, só legendado. Às vezes eu quero indicar, assim, pra alguma senhorinha, amiga minha, e não posso, porque elas só assistem dublado e não tem dublado. Enfim, né? Acontece. Mas e você, Cedramiga? É do tipo que perdoa o casal só pela química? Ou é chata que nem eu e é criteriosa? Vocês concordam com o meu 8? Não concordam? Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo!